Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Quero te animar a estar todos os dias conosco em oração. Quero lhe animar a participar conosco deste clube de oração que acontece todos os dias a partir das 5 horas da manhã. Nesse horário nós nos colocamos aqui à disposição para buscarmos a Deus, para louvarmos, para glorificar e para dizer para Deus como é importante a gente vir orar, como é importante a gente vir buscar o Senhor, como é importante a gente colocar as nossas vidas diante de Deus e ter hábito importante de oração matinal. Porque quando você busca o Senhor de madrugada, quando você busca o Senhor logo cedo pela manhã, existe da parte de Deus uma alegria muito grande, a ponto de te abençoar, de te enriquecer a vida e você dessa maneira poder viver um dia com vitória, um dia com especial abundância, o transbordo de Deus vem sobre a sua vida porque você se dedica, se coloca em oração, porque você decide colocar a sua vida em primeiro lugar, logo cedo pela manhã, diante do Papai do Céu. Eu estava agora há pouco orando na minha oração individual, pedindo que haja uma nova dimensão de graça sobre a vida de todos aqueles que estiverem conosco, de todos aqueles que entrarem conosco, de todos aqueles que se posicionarem conosco em busca contínua de oração e de fé. Isso é importante, isso é relevante, isso vai nos levar a alcançar momentos extraordinários na presença de Deus. Então quero lhe dizer bom dia, seja bem-vindo. Vamos juntos, animados, buscar Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nesta quarta-feira podemos dizer: Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, aquele que está conosco, aquele que nos traz revelações divinas, aquele que alimenta as nossas almas, aquele que nos alegra, aquele que nos conduz e nos ajuda a se conduzir a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois aprendemos que só há um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo. Então é em nome de Jesus que fazemos as nossas preces, fazemos as nossas orações, fazemos as nossas intercessões em favor de todos aqueles que pela manhã colocam suas vidas diante de Ti. Abre, Senhor, sobre nós o Teu grande, Senhor, poder, Senhor, e que a Tua presença, Senhor, seja indiscutivelmente, Senhor, uma presença de milagres, uma presença de alegria, uma presença de fortalecimento nas nossas vidas. É em nome do Teu Filho que oramos. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui, que bom que nós podemos buscar a Deus, nós podemos glorificar ao Senhor, nós podemos bendizer a Deus. Estou aqui com o pessoal da igreja, Ian Civita, que entrou aqui. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos trazer graça e que a gente possa, todo mundo junto, vir buscar o Espírito Santo de Deus nesse dia tão memorável, nesse dia tão precioso.
Deixa eu ajeitar aqui a nossa música, que parece que acabou saindo, para que a gente possa viver esse momento gostoso com um fundo musical ainda, que é importante. Glória a Deus. Na realidade, é a minha bateria aqui do meu iPad que está quase terminada. Glória a Deus por isso. Isso traz uma ilustração, né, irmãos? Eu acabei não vigiando e, por não vigiar, acabei não colocando a bateria do iPad para carregar. Mas é da mesma maneira que quando nós não vigiamos, a nossa bateria espiritual cai. A nossa bateria espiritual vai sendo eliminada. E por se eliminar, nós vamos ficando enfraquecidos, nós vamos ficando sem energia, sem vida, e nós vamos perdendo a força propulsora que nos leva a um novo patamar, que nos leva a um novo caminho, que nos leva a novas conquistas. Hoje eu estou animado para lhe dizer que todas as conquistas da parte de Deus, todas as conquistas da parte de Deus está liberada em seu favor, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu bendigo o nome do Senhor pela sua vida. Eu bendigo o nome do Senhor por esta manhã maravilhosa. Eu bendigo o nome do Senhor por essa oportunidade de podermos buscar a Deus, de podermos orar, de podermos nos fortalecer no Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos ensina a orar. Ele começou dizendo: Pai nosso, que estás no céu. Se eu não tiver a possibilidade de conhecer essas verdades, eu não vou ter a possibilidade eu não vou ter a possibilidade, de poder celebrar também estas verdades, de me encontrar em vitória, porque a minha força está no Senhor, quando eu digo a Ele, Pai nosso. Então é um Pai, Deus é Pai. Então eu tenho que entender que quando eu oro ao Pai, eu oro ao Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Deus Supremo, eu oro ao Deus Eterno, eu oro ao Deus Grandioso. Então é muito importante colocarmos as nossas vidas desta maneira. Pai nosso que está nos céus, seja em reconhecimento contínuo a um Deus que não nos deixa só, a um Deus que nos faz vivenciar todas as alegrias, todas as conquistas que um cristão pode ter, que um filho de Deus pode ter, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós vamos alcançando essas bênçãos. É em nome de Jesus que nós vamos sendo capazes de viver com alegria, de viver com o coração cheio de paz, de viver de maneira forte, de viver com uma realidade dos céus. Então, eu e você temos a oportunidade de caminhar de maneira soberana diante de Deus, de maneira soberana, com alegria em Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, Ele está onde está no céu. Mas mesmo Ele estando no céu, na oração, eu estou próximo dEle. Na oração, Ele está nos céus, mas eu também consigo ter acesso aos céus. Ele está nos céus, eu estou na terra, mas na oração
mesmo eu tendo acesso aos céus, a Ele tem acesso à minha terra, porque o próprio Espírito Santo está entre nós e o Espírito Santo tem levado as nossas preces, nossas orações com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Olha como isso é importante. Veja como isso é extraordinário. Veja como isso traz alegria. Veja como isso traz resultados impactantes na nossa vida. E esse resultado impactante na nossa vida, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar, porque eu vou criando um hábito de oração, a qual eu aproximo os céus com a terra, a qual eu me aproximo dos céus. E essa comunhão, essa unidade vai gerando bênçãos espirituais, vai gerando resultados extraordinários, porque isso vai interferir positivamente na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, nos meus negócios, na minha caminhada cristã. Amigo, amiga, nós não podemos, em momento nenhum, colocar o nosso coração diante de Deus de maneira enfraquecida. Nós não podemos colocar o nosso coração diante de Deus de maneira a qual não podemos obedecer. Essa é a possibilidade de abrir as portas das bênçãos em meu favor. Quando eu entendo que eu faço sacrifício, quando eu entendo que eu me coloco à disposição, quando eu entendo que eu devo estar dia após dia buscando a Deus, tendo um hábito de oração que possa gerar resultados extraordinários, que possa gerar resultados espirituais que vão me abençoando. Então, esta oração diante de Deus é a oração capaz de me fazer mais do que vencedor. Então é muito importante reconhecer isso, é muito importante viver este hábito, é muito importante eu colocar este hábito na minha vida, porque eu com este hábito eu consigo chegar diante de Deus que está no céu. Pai nosso que estás nos céus. Mas ao orar, ao ter o hábito de buscar a Deus, eu também consigo trazer os céus à terra. Eu consigo sentir de que o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Ele tem interesse de estar próximo do Filho, está próximo daqueles a quem Ele ama. A Bíblia diz claramente: naquele dia nada me perguntais. Na verdade, eu te digo que tudo quanto pedi ao meu Pai, em meu nome, Ele há de te dar. Então, Ele é capaz de nos dar, porque nós estamos vendo, estamos sentindo que você deve orar, que eu devo orar em nome do... Eu devo orar ao Pai, eu devo orar ao Senhor Todo-Poderoso. Tem pessoas que estão orando por santos, estão orando por pessoas, estão orando a instituições, estão orando. Não, nós temos que orar a Deus que é Pai. Então, Pai nosso que estás no céu, é a Ele que devemos orar. Bom dia, Roberto. Porque nós, ao orar, ao ter o hábito de orar, ter o hábito de buscar a Deus, nós vamos entendendo que esse é um elemento importante aonde Deus vai abrir as portas para nós. Porque a própria palavra de Deus fala em João 14 que essa oração deve ser em nome de Jesus. É uma oração que nós fazemos ao Pai, mas nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso vai nos ouvir quando nós fazemos a oração
em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, crie esse hábito de orar, colocando diante de Deus a sua vida e entendendo que é em nome de Jesus que você chega a Deus. É em nome de Jesus que você deve fazer as suas preces, as suas orações. Porque desta maneira você vai tendo o resultado da parte de Deus. Deus vai te dando a oportunidade. Deus vai abrindo as portas. Deus vai te proporcionando vitória, porque você agora está diante dele e você está orando em nome de Jesus. O Pai libera ao Filho presentes que ele não libera a um funcionário. O Pai libera ao Filho presentes que ele não libera a um amigo, ao filho de um amigo, às pessoas de fora. Não que ele seja alguém que venha excluir, mas o filho tem direitos que são direitos absolvidos numa aliança paterna de pai e filho. Então nós não podemos de forma alguma perder essa função importante de orar a Deus e de reconhecer que nessa oração a Deus nós devemos pedir em nome de Jesus. E nós somos conduzidos a isso. A força compulsora que nos leva a isso é o Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Pai, eu oro ao Pai, o bendito Pai que está nos céus, eu oro em nome de Jesus e o Espírito Santo de Deus é proporcionando isso, porque Romanos, no capítulo 8, diz que o Espírito Santo de Deus fala ao Pai, leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o linguajar espiritual, ele conhece a maneira correta de levar a minha e a sua oração diante de Deus. E isso é importante, porque por mais que eu esteja fraco, por mais que eu não saiba como pedir, por mais que eu não saiba como me movimentar nesse ambiente de oração com Deus, mas eu me coloco à disposição a viver esse momento de oração, a conversar com Deus, a abrir o meu coração, a ser sincero com Deus. Ele, então, o Espírito Santo, faz com que a minha oração tenha força espiritual, faz com que a minha oração chegue na linguagem dos céus, faz com que a minha oração chegue na linguagem que Deus entende. Desculpe, na linguagem que Deus vá se sensibilizar com a minha oração, vá se sensibilizar com o meu pedido de oração. Isso é importante que você entenda, porque isso vai fazendo com que você possa viver uma vida contínua de oração e uma vida que possa proporcionar resultados. E aí nós vamos fazendo as coisas certas diante de Deus. A oração é o combustível do cristão, diz o Roberto, isso é verdade, porque ela é a força propulsora, ela vai nos alimentando, ela vai nos dando energia, ela vai nos dando força, ela vai nos capacitando. Então, todos os resultados do dia é fruto de uma manhã de oração. Todas as bênçãos alcançadas do dia, a abundância das bênçãos do dia, do transbordo de Deus, é fruto de momentos de oração. Até porque eu e você precisamos entender, precisamos ter compreensão
dos nossos direitos e dos nossos privilégios diante de Deus. Porque nós temos direito e temos privilégio. A partir do momento em que você aceitou Jesus, a partir do momento em que você é filho, não é mais criatura, a partir do momento que o seu nome está escrito no livro da vida, a partir do momento que você tem autoridade de chamar Deus de Pai, a partir do momento em que você tem a presença do Espírito Santo, você foi selado e se tornou propriedade exclusiva de Deus. O que acontece a partir desse momento? Acontece o que diz São Paulo, o apóstolo, aonde fala que você está sentado à direita de Deus, com Jesus Cristo, seu Filho, reinando. Então, se você tem essa compreensão, se você entende esse privilégio de filho, de herdeiro, de conquistador, você vai então compreender que esses privilégios fazem com que você possa orar ao Pai em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E você então vai ter conquistas, você então vai chegar a lugares extraordinários, a lugares de bênção, a lugar que somente um filho tem acesso ao palácio de Deus, aos santos dos santos, ao lugar santo e poderoso. Desculpe, onde Deus habita. É muito importante que você entenda isso. É muito importante que você tenha essa compreensão, porque você deve ter com isso harmonia com a palavra de Deus, para que a sua oração não seja absolutamente nada, que seja estúpida, que seja irreverente, que seja desalinhada do que diz a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para que a sua oração possa estar alinhada com a palavra de Deus. Ela possa estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso você deve buscar a palavra de Deus. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, essas não hão de passar. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque tu julgaste ter nela a vida eterna. É Jesus que fala isso. E são elas, são a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que testifica de mim. Então veja como é importante o poder da palavra. A Bíblia diz que nós temos o poder da palavra em nós e que esta palavra é tão poderosa que o próprio Jesus Cristo, que é a palavra viva, a qual João nos apresenta, que ele é o verbo da vida, que ele é a palavra. Ele foi ontem, ele é hoje e ele será sempre. A Bíblia diz que esta palavra que Jesus, que a própria sabedoria estava, é o que diz Provérbios capítulo 8, no início dos tempos, no início do mundo, quando a palavra, quando a sabedoria, quando Jesus, ao lado de Deus, veio e construiu toda a atmosfera, toda a estrutura, toda a era animal, vegetal, geográfica para nós. Então mostra que ele estava lá. E diz a palavra de Deus que ele veio encarnado à terra, e encarnado na terra como Filho de Deus no propósito de morrer para nos resgatar do pecado eterno, da condenação eterna, para que nós pudéssemos ter vida e a ter em abundância, não uma vida momentânea de abundância, não uma vida fragilizada e mentirosa de abundância, mas viver o amor eterno de Deus. Não esse amor falso,
em que estão nas canções, em que estão escritas nos outdoor, em que está transcrita nas histórias, nos romances, nas canções, nas poesias, nas capas de livros, mas um amor que gera vida, um amor que gera resultado, um amor que gera transformação de dentro para fora, um amor que gera uma revolução a ponto de que todos conheçam o poder desse amor através da boa notícia que é o Evangelho, porque o Evangelho é isso, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo nas palavras de Deus em amor e em obras de amor, para que eu e você, como filho, tivéssemos acesso a Deus, tivéssemos acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo, conhecendo nosso privilégio de filho e alinhado com a palavra. Olha que coisa fantástica, como vai se unindo a palavra de Deus, como vai se unindo a Bíblia, e nós vamos entendendo, e nós vamos compreendendo isso, e nós vamos nos agarrando a isso. E tem mais, a Bíblia diz que esta oração também deve ser uma oração que deve ser feita com fé, não é duvidando. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para a outra parte. Então, nós vamos aprendendo que precisa ter fé, porque a fé é que vai, de fato, fazer com que nós possamos saber que Deus nos ouviu. Vamos saber que Deus tem conhecimento da nossa oração. E ao ter conhecimento da nossa oração, sem duvidar de que aquilo que levamos a Deus, daquilo que falamos a Deus, existe a possibilidade, porque em Deus todas as possibilidades são possíveis, não as possibilidades de mal, não as possibilidades de trevas, porque Deus não quebra princípio, porque Deus não pode contra a sua palavra. A nossa oração, não esqueça, como nós estamos falando e estudando, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Então eu peço com fé, sem dúvida, porque aquele que tem dúvida é como um monte como o vento que é levado para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, sem ter firmeza, sem ter credibilidade, sem ter alicerce. Então a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza, que eu sei que há de acontecer, porque o meu Deus é Pai. Porque eu peço em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. Veja como a Bíblia vai se alinhando. Porque eu peço com os direitos que eu tenho, os privilégios que eu tenho de filho, aonde eu reino com Jesus Cristo ao lado de Deus Pai. Veja como isso é importante, porque eu peço alinhado pela palavra. Então, isso vai fazendo com que a obra de Deus se manifeste em mim e a bênção de Deus seja liberada em mim por conta da minha fé, que não é uma fé que duvida, que não é uma fé que vai variando. Eu peço, mas peço sem acreditar. Quando você faz isso, você está desperdiçando o seu tempo. Você está tirando a validade da sua oração. E quando você desqualifica o seu tempo, você tira a validade da sua oração. Quando você faz com que o seu tempo seja um tempo perdido, você então acaba se tornando uma pessoa fraca, uma
pessoa fria, uma pessoa sem resultados. E não é isso que Deus quer diante do momento em que você o busca, no momento em que você ora. Deus quer que você tenha os resultados. Por isso o hábito da oração deve ser importante. Agora tem uma outra coisa importante nessa oração. A outra coisa importante é que você deve orar já louvando a Deus, agradecendo a Deus pela bênção que você pediu e pelo milagre que há de acontecer. Você ora com fé e você então, sem duvidar, você já louva a Deus agradecendo pela bênção que há de alcançar, que há de receber, que há de chegar na sua vida. Isso é muito importante. Eu separei um versículo aqui para falar sobre isso. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que fala claramente: não estejais inquietos por coisa alguma. Então eu creio, eu acredito, eu me posiciono, eu me coloco diante de Deus e eu abro meu coração para isso. E aí eu vou entendendo o quanto Deus é poderoso, porque eu não coloco o meu coração de forma inquieta. Antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, e serão conhecidas como diante de Deus. Preste bem atenção. Fala aqui, que será conhecida diante de Deus, não somente pela oração e súplicas, mas com ação de graças. Então eu já chego diante de Deus com louvor pela resposta que ainda nem veio. Então eu já agradeço a Deus, eu já digo obrigado, Senhor. Eu já digo, Senhor, é muito importante, obrigado para minha vida, obrigado, Senhor, pelo teu poder, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado, Senhor, pela tua riqueza, obrigado, Senhor, por tudo isso que eu vou tendo, em nome de Jesus, porque isso que eu vou tendo em nome de Jesus é o que vai me proporcionando, Senhor, eu continuar vivendo uma vida de fé. Então veja que isso são hábitos importantes que você precisa ter, porque você precisa ter o hábito de planejar o seu tempo com Deus. Eu, todos os dias, tenho a minha manhã planejada de estar aqui buscando a Deus em oração com você. E nesse buscar a Deus, e nessa manhã, nesse momento, nesses minutos que a gente busca a Deus, que a gente se coloca a buscar ao Senhor, é um momento de planejamento. Eu planejo, eu estudo alguns versículos, algumas passagens para dar base, para fortalecer, para trazer estrutura para a minha fala, para trazer realmente fortalecimento nas minhas palavras, para trazer de fato base para que cada uma das minhas palavras ela venha ser trazida em oração matinal com vocês através da palavra de Deus. Então isso vai fazendo com que a minha palavra seja concreta e baseada e balizada, pela palavra de Deus. Então você deve estabelecer um tempo específico de oração pela manhã. Eu escolhi às 5 horas da manhã, para estar aqui orando, me colocando diante de Deus e me enchendo do Espírito Santo. E falando com Ele, e dizendo para Ele como é que Ele é importante, e dizendo para Ele como Ele é grandioso, e dizendo para Ele como Ele é importante.
Então, esse é um hábito importante que você tem que ter, estabelecer um tempo específico com Deus. Você precisa estabelecer um tempo específico. Não ore de forma desordenada. Todo momento é momento de oração. A Bíblia diz orar sem cessar. Todo momento é momento de oração. Mas nós precisamos ter responsabilidade de estar na presença de Deus, buscando a Deus em oração e sabendo qual o momento melhor e qual o momento adequado para fazer isso. Então, se você pode estabelecer um horário, estabelecer um momento matinal no início do dia, para você primeiro falar com Deus do que depois falar com seu pai, com seu filho, com seu patrão, com seu vizinho, com quem quer que seja, é a melhor coisa que você faz. Primeiro, porque isso agrada o coração de Deus. Segundo, porque o Espírito Santo vai também se alegrar com isso. E ele também vai estar separando aquele tempo para estar com você. Então eu sei que todas as manhãs, quando eu me levanto, e aí eu vou me preparar, eu venho para cá e me preparo e converso com Deus e converso com Ele algumas coisas que eu não posso conversar aqui com você. E eu oro a Deus e falo com Ele algumas coisas que eu não posso abrir em oração aqui com você, que é o meu momento íntimo, pessoal com Deus. Aí depois eu abro as câmeras e venho fazer este propósito diante de Deus como sacerdote, como educador cristão, como orientador, e venho então em hábito contínuo e diário trazer diante de Deus e diante à luz da palavra, orientação para que a sua vida de oração seja enriquecida. Por isso é importante você pegar, mandar aviãozinho, apertar e mandar para o maior número possível de pessoas. Sabe por quê? Porque você pode até achar que não vai ser importante, porque você pode até achar que isso não vai ter efeito nenhum. Mas quando você faz isso, o Instagram, a rede social, entende que esse assunto é relevante e envia para o maior número de pessoas possíveis. E essas pessoas possíveis, ao receber isso, acaba sendo alcançada pelo Espírito Santo e talvez esteja precisando receber essa palavra, talvez esteja precisando receber essa oração. Então, todas as manhãs, quando você estiver aqui conosco, que você for abrir o seu coração para aprender e para orar conosco, aperte aí no aviãozinho e mande para o maior número de pessoas possível, convidando para estar aqui conosco. E ela vai criar o mesmo hábito que a gente, de estar aqui em oração. Você deve também estabelecer um lugar. Eu acredito que é um lugar importante. Eu escolhi este lugar onde eu coloquei um quadro do Leão de Judá, onde eu coloquei quadros aqui que tem alguns continentes do mundo. E aí eu me sinto que neste lugar, é um lugar que eu separei para toda manhã estar em oração, estar buscando Deus. Toda manhã vim estudar a palavra de Deus. E você deve também falar com Deus imediatamente após acordar. Existem pesquisas que mostram que 89% das pessoas, quando acordam, a primeira coisa que elas fazem é olhar o celular delas. É abrir o celular nas redes sociais. Eu não estou falando daquelas pessoas que pegam o celular para desligar o despertador, aquelas pessoas que pegam o celular para poder abrir a Bíblia. Estou falando das pessoas que abrem o celular. Isso tira a sua energia.
Principalmente que quando você abrir, você passa em feeds, passa em notícias que trazem maldição, que trazem notícias de morte, notícias de trevas, notícias desagradáveis. É muito importante você entender que a primeira coisa que você deve fazer na manhã é conversar com Deus. E você deve também estabelecer uma lista de oração e mantê-la atualizada. Eu tenho uma lista de oração onde eu converso com pessoas em vários lugares e tem pessoas que pedem oração. O que eu faço? Primeiro, já oro imediatamente. Quando eu posso orar já imediatamente em voz alta com ela, eu já o faço. Quando eu estou num ambiente de trabalho, num ambiente indevido, eu já oro mentalmente para mim não me esquecer de orar pelaquela pessoa. E o seguinte passo que eu tomo é anotar no meu caderno de oração. Eu tenho um bloco de oração que chama-se livro de oração, que eu tenho no meu bloco de notas. E lá eu coloco o nome da pessoa e o pedido de oração no lado. Pelo menos um fio de ideia, para que eu me lembre qual é o pedido de oração dela. E aí, quando eu vou orar, eu vou interceder, eu já intercedo por ela. E aí eu vou intercedendo, essa minha lista vai esticando, está ficando grande, cada vez maior. E quando eu vou me colocando a orar em alguns momentos do dia, eu vou dividindo, porque senão eu vou parar para levar e orar por todas essas pessoas. Isso chama-se oração intercessória. O que vai acontecer? Eu vou levar 2, 3 horas de oração. Então eu vou estando num lugar em que no meu trabalho eu estou numa recepção esperando para falar com alguma autoridade, para falar com alguma pessoa. No meu local de trabalho, onde eu tiro um momento, eu abro rapidamente meu livro de oração e eu vou orando e vou continuando. Se eu orei por 2, 3, 4 pessoas ou assuntos, eu já sei ali e vou continuando a partir dali, a partir do 6º, do 7º, do 8º e assim sucessivamente. Mas eu vou criando o hábito de orar, o hábito de pedir a Deus, o hábito de falar com Deus, o hábito de estar na presença de Deus. E isso vai tirando todas as possibilidades de eu viver refém da rede social, de eu viver refém do WhatsApp, de eu viver refém de eu viver refém de situações, de coisas que me tiram a sintonia com Deus. Quero orar com você. Nós estamos chegando já a 45 minutos que estamos conversando, mas eu quero dizer que você deve também aprender a orar com voz alta. Isso é importante, porque quando você ora com voz alta, você ouve o que você está falando. Você, ao orar com voz alta, fazer leitura com voz alta, você memoriza, ajuda no processo de memorização. É importante. Então eu sei que existe muita gente, muitos cristãos que querem andar em poder, que querem viver como vencedor, que querem eliminar maus hábitos da sua vida. Mas eles nunca aprenderam de verdade o poder da oração, porque eles não têm força de criar o hábito. A neurociência diz que tudo aquilo que você fizer 21 vezes seguidamente, ou todos os dias, ou seguidamente, isso vira hábito. Então, muitas pessoas, muitos cristãos, eles querem ser disciplinados, mas não conseguem. Querem desenvolver uma hora em um local, mas nunca eles começam. Temos que começar em algum momento. Temos que colocar a nossa vida em algum momento para começar. Então, você que está nos ouvindo, que está
nos assistindo agora ou daqui a pouco, em algum momento do dia, porque eu tenho recebido mensagem no direct que em algum momento do dia as pessoas entram, fazem pergunta e pedem oração e dizem amém. Você pode começar hoje mesmo. Então começa hoje mesmo a se organizar. Comece neste exato minuto orando em voz alta. Saiba como ativar o clima de poder ao seu redor, com louvor, com gratidão. Por isso que eu sempre coloco um fundo musical para criar o ambiente. Eu esqueci de carregar o iPad e acabou o som aí com 15 minutos em que nós estávamos aqui. Mas isso é importante, porque Deus vai abençoando. Aquele que tem acesso, não é acesso, aquele que tem acesso a Deus, mas aquele que tem sucesso em sua vida de oração vai ter sucesso também na sua vida cotidiana. Então tenha a experiência de buscar a Deus todos os dias, ter o hábito de buscar a Deus todos os dias, porque o sucesso desse hábito será o sucesso do seu dia. Vamos orar? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que Deus coloque em você o desejo, o hábito de estar em oração. E não vamos esquecer, nós oramos ao Pai. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, impulsionado e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. E nós oramos ao Pai em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo, sabendo o nosso lugar, o nosso privilégio de filhos. E nós oramos também porque nós estamos ali e temos que orar alinhados com a palavra de Deus. Isso é importante. Nós oramos com fé, sem duvidar. E nós oramos com ações de graça, agradecendo a Deus, como nos disse São Paulo, apóstolo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, já agradecendo, dando ações de graça pelas os pedidos que nós fizemos, porque nós temos fé que há de acontecer. Então eu dou graças a Deus, Senhor, por esta manhã, pelas pessoas que foram atingidas por esta palavra, por este ensino, por esse momento, por essa conversa. Eu dou graças a Deus porque eu sei que ao orar ao Pai, em nome de Jesus eu clamo pela vida de cada uma delas. Que cada uma delas que está aqui, para que crie este hábito, para que crie esta necessidade, para que crie, Senhor, esta agenda diária de oração contigo, através do Espírito Santo de Deus, sabendo do privilégio que nós temos como filhos, sabendo do privilégio como que nós temos em reinar com Jesus Cristo ao teu lado e pela fé absorver o poder desta palavra, alinhados por tudo que a tua palavra traz, o que a tua palavra diz, o que a tua palavra garante, que o fim será melhor do que o começo, que nós começamos errado, mas agora nós estamos fazendo certo, que nós começamos de forma inadequada, mas agora nós adequamos o nosso momento matinal em oração contigo, em te buscar, em te louvar, em te glorificar, em te bendizer. E fazemos essa oração com fé, sem duvidar que tu há de liberar sobre as nossas vidas bênçãos extraordinárias, que tu há de trazer sobre nós revelações do alto dos céus, revelações poderosas, que tu há de nos fazer correr, que tu há de nos fazer avançar,
que Tu há de nos fazer crescer, que Tu há de nos fazer ter uma vida de sucesso, porque já temos tendo sucesso nesse exato momento, quando estamos abrindo os nossos corações logo cedo pela manhã para conversar contigo, para estar contigo, Pai. Muito obrigado. E nós te agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa experiência. Muito obrigado por esses momentos, aonde estiver um dos nossos amigos e irmãos em enfermidade, aonde esta enfermidade, esta doença estiver alojada pela autoridade do Espírito Santo de Deus, eu venho agora e peço, eu te repreendo. Sai enfermidade, em nome de Jesus. Aonde estiver alojado, seja na cabeça, seja nos olhos, seja nos ouvidos, na boca, no nariz, seja o câncer de pele, seja no pâncreas, seja no fígado, seja no pulmão, seja nas articulações, seja nos nervos, seja na pele, aonde tiver alojado a enfermidade, saia agora em nome de Jesus. Eu oro para este homem, por esta mulher que está vivendo uma vida de escassez, uma vida onde ele não cresce, aonde ele não prospera, aonde ele não avança, aonde ele não conhece o transbordar de Deus, aonde ele não tem a experiência de viver a alegria da salvação, de viver a alegria de estar em casa, de estar com a família, de estar com os filhos, de estar vivendo uma vida, Senhor, em alegria. Eu oro por este homem, esta mulher que não tem prazer de ir no seu local de trabalho, que está trabalhando única e exclusivamente por causa do soldo, do salário, do final do mês, que eles possam ter sabedoria, que Tu possa dar ideias, possa dar sonhos, para que eles saiam, Senhor, desta escravidão e eles possam, Senhor, viver como empreendedores e eles possam abrir a mente, o coração e eles possam ter os melhores resultados das suas vidas. Eu oro, Senhor, por esses que ainda não tiveram a experiência de conhecer o Espírito Santo, de falar a língua dos céus, de ter a experiência de ter os seus nomes escritos no livro da vida. Eu oro para que as manhãs de oração contigo possa proporcionar, Senhor, um dia de sucesso, um dia de vitória, um dia de transbordo, e eu oro para que esta determinação possa estar em cada um. Sabedoria para ser determinado, determinação para ter resiliência e resiliência para ter sucesso na sua vida. Espírito Santo de Deus, faça isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que daqui sairá resultados, porque daqui sairá milagres, e nós somos, Senhor, homens e mulheres que vamos trazer diante de Ti testemunhos de que Tu fizestes esta obra e Tu geraste estes milagres em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça, que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Olhando agora aqui pela varanda da minha casa, eu posso ver que o sol está nascendo, o sol está chegando, e que assim como esse iluminar do dia chega até nós, possa chegar até a sua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, não somente hoje, mas até que Cristo venha. Amanhã, se o Eterno se permitir, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe
cada um e a todos. Muito obrigado.